Aí galera, vamos conversar hoje sobre o medo, mas não aquele medo ancestral, aquele medo natural, né, do homem das cavernas, vamos imaginar assim, né, o medo da morte violenta porque haviam animais em volta, enfim, não. Eu quero falar do medo derivado, ou aquele medo inventado, aquele medo que a sociedade inventa, de tal sorte que cada sociedade tem o medo que merece, porque ela vai inventando seus medos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a sociedade inventa o vestir-se bem, e então eu passo a ter medo de me vestir mal e fazer feio em uma festa, né? A sociedade inventa o liberalismo, dizendo que cada um é responsável pelo seu sucesso, logo eu tenho medo de não construir muito bem o meu sucesso e ser um sujeito de insucesso. Percebam que o medo tem a carinha daquela sociedade que o cria, até porque o ser humano é o único animal que pode realmente inventar, criar o medo, criar o fantasma que lhe assombra. Mas o medo não é uma coisa nova. Esse medo inventado não é uma coisa nova. Os gregos já tinham imaginado, pensado o medo. Na sua mitologia, nós temos o deus Phobos, que é o deus do medo. Fobo, daí vem a palavra fobia, e a missão desse Deus era levar o medo para o exército inimigo e, portanto, trazer o insucesso pela covardia, pelo medo. Imaginemos, lá na Idade Média também, né, o medo do diabo, o medo de um Deus que tudo vê e que tudo castiga, né, que obrigava as pessoas a seguirem a moralidade da época. Inclusive, quando eu digo fazia no passado, né, eu posso dizer que ainda faz no presente, porque há determinadas religiões neopentecostais, não todas, mas algumas, que quase que cultuam só o diabo, né, cultuando somente o medo, ou seja, faça o que o pastor quer sob pena de ir para o inferno, de ser acossado pela entidade maligna. No iluminismo e na modernidade, também o medo foi trabalhado. Nós temos, por exemplo, Maquiavel, quando ele diz que bom para o príncipe é ser amado e temido, mas se ele tiver que escolher entre um dos dois sentimentos, os dois afetos, que seja o temor, o medo, porque sabia Maquiavel que o homem, sendo lobo do próprio homem, ele até pode trair, ofender quem ele ama, mas terá muito cuidado em ofender, em trair quem ele teme, portanto é vantajoso o medo. Também vem Hobbes. Não é uma novidade? Hobbes, quando ele diz que o cidadão é um bom cidadão, porque tem medo de quem? Do Estado, né? O Leviatã, o Estado pesado, duro, punitivo. Então o cidadão se submete por medo. Curioso, né? Então veja que o medo não é uma novidade no campo da contenção da sociedade. O medo não é novidade no momento de orientar a sociedade. Zygmunt Bauman vai dizer no medo líquido, modernidade líquida, etc. Né? Vai falar que o medo está em todos os lugares.
o medo do desemprego, o medo da miséria, o medo de não ser amado, o medo de não ter sucesso. E pensemos que hoje, Brasil, nós ainda acrescentamos o medo de um congresso que não funcionaria, que estaria vendido ao comunismo, medo das eleições porque as urnas estão fraudadas. Vejam que a manipulação do medo, ou a política do medo, hoje, aqui no Brasil, se faz presente. E então, a candidatura que diz, não, eu vou trabalhar o medo, né? Eu vou trabalhar o ódio, vou trabalhar o medo, porque eu posso controlar, eu posso salvar vocês deste medo. Então, de um lado, injeta-se o medo, injeta-se o ódio, injeta-se a desesperança, e ao mesmo tempo, quem injeta esse medo se apresenta como solução. Percebam que é uma política nitidamente do medo. Então vamos a administrar o medo do insucesso, apresentando o Brasil como um lugar de insucesso. Vamos administrar o medo do desemprego, mostrando um país onde as pessoas não querem se preparar para o mercado de trabalho. Percebam que há aqui uma manipulação, de maneira que, neste exemplo, não se fala da falta de empregos, mas se fala em pessoas que não se preparam para essas poucas vagas, mas não se fala em ampliar as vagas. Portanto, é uma aposta no medo. Mas já que estamos falando de medo, nós temos um cidadão interessante, que é meu amigo Aristóteles, né? Esse grego clássico, que curiosamente ele dizia que a política é o espaço de busca para a felicidade, seja pela ética, a felicidade do indivíduo, né, na polis, seja a felicidade na política, que é um indivíduo com a polis, e a polis com o indivíduo, ou seja, uma vivência harmoniosa, que, portanto, deveríamos nos preocupar com a felicidade quando pensamos no espaço público. Percebem a diferença, a aposta no medo, nesse medo criado, nesse medo inventado, tem uma manifestação, é um interesse de alguém que precisa manipular para se apresentar como quem pode solucionar essa situação tão temerosa, crescentemente temerosa, e é um medo que se torna irracional, porque ele cada vez mais é um medo derivado, cada vez mais é um medo inventado. E quando eu disse lá no início que cada sociedade tem o medo que merece, porque é a sociedade que cria esse medo, nós aqui no nosso país estamos sofrendo com o medo com a nossa cara. É o medo brasileiro, né? É esse medo do comunismo, é esse medo do petismo, é esse medo da imoralidade, esta pauta de costumes, esse medo de uma corrupção que estaria em todos os lugares, esse medo que as instituições não funcionem e que depois de terra arrasada, depois que nós tivermos, ou já estamos, não sei ainda, né, realmente vencidos pelo medo, alguém aparece, o capitão que poderá solucionar tudo sozinho. Ele é o mito, ele, essa pessoa, é quem pode salvar. Ele é a solução para o medo que ele mesmo está criando e tentando administrar de maneira a solapar a esperança para ele se colocar como o Salvador. Fica a dica e fica a reflexão por hoje. Abraço!